Deus, estamos envolvidos nisso que alguns irmãos estão desfrutando, nessa semana, que as igrejas voltam às suas atividades. Então, eles estão participando disso que nós já temos participado durante muito tempo. E quantas vezes o Senhor tem visitado o nosso coração, alegrado o nosso coração, num louvor, num hino, que é louvado no fundo do coração, e da palavra de Deus. Nós temos tido a oportunidade de mergulhar fundo, aqui na casa de Deus, aos domingos. Então, pela manhã, nós terminamos o nosso estudo do livro de Números e vimos coisas profundas. Deuteronômio, então, nem se fala. É muita profundidade. E eu não sei onde tem que parar, não. Eu sei que vai ser um alimento muito maravilhoso para nós. Eu li um salmo que, a princípio, o salmo de número 30. Esse salmo fala a respeito de ações de graças pela libertação da morte. Então, alguém que está aqui, à beira da morte, o salmista Davi, numa condição que a gente já definiu como sendo um momento de desorientação, quando as coisas não estão em harmonia, em simetria, nem em equilíbrio, tudo está sombrio, as coisas não estão oferecendo expectativas. Quando a vida deixa de oferecer expectativas, nós nos colocamos assim numa condição em que só Deus pode fazer uma mudança no quadro, só Deus pode fazer uma mudança, uma direção de rumos. E o salmista está numa condição que é o limite do ser humano, quando ele está à beira da morte. E por estar à beira da morte, ele tem algumas alternativas. A primeira delas, se ele for, conforme já falei para vocês, um bom morredor, ele simplesmente deita e aguarda a morte chegar. Se ele for um mau morredor, ele ainda vai apelar. E ele sabe onde é a Corte de Apelação Suprema, que pode aniquilar ou pode anular o decreto de morte. Ele sabe onde é. E nós também sabemos. Quantas das vezes, nós às vezes pensamos assim, que estamos no fim da trajetória, quando as coisas acontecem e trazem assim aquelas sombras, a gente fica no vale da sombra da morte, e às vezes circunstâncias que parecem que vão nos levar assim a um abismo. É exatamente isso que o salmista sente. Mas o salmo começa, se vocês observarem, o salmo já começa quando ele está reorientado. Porque nesse salmo ele já obteve a resposta à sua oração, e ele começa então dizendo: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Então, o desejo dos seus adversários era que o salmista morresse. O desejo deles era que o salmista fosse riscado do mapa dos viventes. E ele, então, quando vê essa situação, ele recorre a Deus, ele busca a Deus. E ele, então, vai traçar aqui a morfologia de todo o problema que ele passou. Aqui é a solução, a resposta já veio. Mas qual foi o problema? Qual foi a situação? E ele diz: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Enfermidade, que poderia levar à morte, clama a Deus, Deus cura, e então nova oportunidade de começar. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Quando ele fala aqui da cova fizeste subir a minha alma, a alma aqui não tem aquela conotação metafísica, não, é simplesmente ele está dizendo que eu estava já praticamente encomendado ao buraco, à cova, e o Senhor me fez sair. Ao curar, o Senhor me tirou daquele momento em que eu sabia que eu estava caminhando para Ele. Então ele já se via naquela condição ali de enterrado, talvez fizesse até o imaginário de como é que ia ser o ofício fúnebre, como é que ia ser o sepultamento. E ele então, nesta condição, ele diz: preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura.
Vem então a exortação que ele faz: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Todas as vezes que Deus nos abençoa, todas as vezes que Deus atende a nossa oração, a nossa resposta natural deve ser a gratidão a Deus. E a gratidão a Deus, ela precisa ser vista de uma forma em que, às vezes, nós precisamos de grandes motivos para poder dar graças a Deus. Só em você lembrar que hoje você acordou, levantou, abriu os olhos, ouviu, teve uma respiração normal, levantou da cama, saiu, alguns pegaram o carro, foram para o trabalho, tinham um trabalho para trabalhar, foi até o trabalho, nenhum acidente aconteceu, trabalhou durante todo o dia, nada de mal aconteceu, retornou, foi em casa, tomou banho, veio para a igreja, teve condições de vir aqui para esse lugar. Olha quantas coisas que nós, se estivéssemos pensando nessa perspectiva mais ampla, mais sistêmica, nós veríamos quantos motivos nós temos para dar graças a Deus. Você comeu hoje, você se alimentou. Quantos hoje, né, desses bilhões aí de habitantes do planeta Terra, tiveram uma alimentação precária, outros nem alimentação tiveram? Com certeza isso acontece todos os dias. Mas Deus te deu alimento, você veio para cá, tinha sua roupa para você vestir. Aliás, difícil até de escolher qual, né? Qual a roupa que eu vou colocar para ir na igreja hoje? Né, Rodrigo? Dificuldade, não foi o Rodrigo ali, que é o Rodrigo. Dificuldade de escolher qual delas. Tudo isso, irmãos, são motivos para nós agradecermos a Deus. Sermos agradecidos. Quando nós chegamos na casa de Deus agradecidos, com a nossa mente cheia disso, de motivos pelos quais nós devemos agradecer a Deus, nós nos juntamos aqui ao salmista. Olha, salmodiai ao Senhor, cantai salmos, dai graças ao seu santo nome. E ele diz aqui a respeito da ira, né, da sua ira, porque às vezes acontece de como ele se encontrava aqui, no momento em que ele estava, por assim dizer, passando por uma repreensão divina. E é nesse momento que às vezes o céu fica nublado, fica como bronze, a gente faz a oração, parece que não passa daquela abóbada celeste, né? E até falar do jeito que uma vez eu falei, essa oração, para que eu vou ficar orando? Minha oração não chega nem no teto. E foi exatamente naquele dia que o Senhor falou: tem jovem meu aqui que quer ouvir a minha voz. Não orou nem 6 vezes, quer ouvir a minha voz. Aí eu, aquelas poucas orações que eu fiz, o Senhor estava ouvindo e eu, na minha ignorância, não estava percebendo que Deus estava ali ouvindo as nossas orações. Você ora no silêncio, você ora com a sua voz, Deus está sempre ouvindo, sempre pertinho. Todas essas coisas são motivos para que nós agradeçamos a Deus. E ele então diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ou seja, se nós formos comparar os momentos em que Deus tira para nos corrigir, em relação aos momentos da nossa vida em que nós somos abençoados por Ele, com coisas visíveis que nós vemos e outras que nós nem vemos, que há livramentos que nós temos que o Senhor nem nos dá permissão de ver, porque Ele disse que se nós virmos, nós não íamos nem resistir, mas Ele nos dá o livramento. Comparativamente, Ele compara isso como se fosse um momento. O que Ele chama de momento? É algo muito breve. Não é? Agora, em contrapartida, a manifestação da graça e da misericórdia de Deus sobre nós dura a nossa vida inteira. Toda a extensão da nossa vida, nós estamos sendo assistidos pela graça de Deus. Desde quando você foi lá, concebido no ventre da sua mãe, desde aquele momento até o presente momento e até o final da nossa vida aqui, não é? Nós estamos sendo assistidos pela graça do nosso Deus. E isso deve ser motivo para nós agradecermos ao Senhor. Ele diz mais: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, não há circunstâncias de tristeza que persistam
sem ter um momento de alívio. Não há. Elas podem vir, elas podem acontecer, mas vem sempre aquele momento em que vem o alívio de Deus, o alento de Deus, e isso é importante para nós. Isso acontece até mesmo nas intermitências que Deus faz com os nossos cultos. Tem cultos que a gente vê na igreja, aquele culto que nós julgamos, na nossa falta de receptividade mais afinada, pensando, esse culto vai ser um culto tão parado, parece que não recebeu nada, e você sai daqui, aí vem no outro. Mas tem aquele culto em que o Senhor resolve, Ele resolve quebrar o bloqueio da nossa falta de sensibilidade, que o problema não está em Deus, ele está aqui em glória. Ele está aqui em glória, coração aberto que ele encontrar, ele batiza até no Espírito Santo, ele renova no Espírito Santo. Depende de quê? Da nossa receptividade. Lembro aquele momento que o pastor Jair estava lá na montanha, aquela montanha, parecia que era um culto frio, e o pastor Jair está ali, aí o Senhor fala, toma o irmão na mesa e diz, não abre o teu coração. E ele está ali vendo aquele culto que ele julgava frio. Ele falou, como é que eu vou abrir o coração? Lá na cabeça dele, lá naquele jeitão dele, lá no interior dele. Ele falou, como é que eu vou abrir o coração? Pegar uma faca e vou abrir o coração? Aquela estupidez, aquele jeito grosseiro dele, ele mesmo contando para nós. E aí o Senhor, por misericórdia, por muita graça, o que Deus faz? Deus toma o profeta e diz, não, gente, vou te ensinar como é que tu abres o coração. Lembra das coisas que eu tenho feito na tua vida? Lembra, ungido, de todos os feitos que eu tenho na tua vida, e a cada feito que tu te lembrares, glorifica o meu nome, que aí o teu coração vai abrindo, quando tu vires, o teu coração está aberto. Então, quando você traz à memória as coisas que Deus tem feito na sua vida, se você traz para um quadro comparativo com o que tem acontecido com muitas outras vidas, e vocês foquem naquilo que Deus tem sido para você, que Deus tem feito na sua vida, você vai achar motivos para ir glorificando ao nome do Senhor. Amém. E aprender a glorificar o nome do Senhor. Aprender a dar glórias a Deus, aprender a ter comunhão com Deus, aprender a ter intimidade com Deus. Porque você está num culto. O que você está fazendo aqui? Eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu aprendi uma coisa muito boa. Assisti o culto lá na igreja, a primeira igreja que eu participei, a Assembleia de Deus, eu assisti o culto com o olho fechado. Não queria ver ninguém, só queria ver Deus. Só queria ver Jesus. E ali eu ficava concentrado, glorificando a Deus, dando glórias, aleluia. E aquele bloqueio que a gente sente quando está assim, muito percebendo o ambiente, você acaba perdendo a possibilidade de focar em quem você veio adorar. O que você veio fazer aqui? Você não veio me ver, não veio ver os irmãos, você veio aqui adorar a Deus. Mas o ato de adoração é um ato pessoal. É algo que você faz, e somente você e Deus. É a hora que você ora para Deus, você conversa com Deus. Deus está sondando os seus pensamentos. Quando você chegou ali, Ele já te saudou, você tem que ter consciência disso. Eu entrei na presença de Deus, eu estou aqui na casa de Deus, o Senhor está aqui. Fala comigo aqui, Senhor. Me dá um toque aqui, Senhor. Glória a Deus. Mexe comigo, me dá um abraço. Quantos irmãos já testemunharam que entraram dentro da igreja numa condição difícil, Senhor? Se tu não me deres um abraço hoje aqui, eu acho que eu morro, Senhor. Deus gosta disso. Glória a Deus. Parece chantagem, né? Mas não é não. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Toma minha mão, Senhor. Segura, Senhor. Você tem que ter essa intimidade. Glória a Deus. Você precisa ter essa intimidade. E quando você tem essa intimidade com Deus, aí o Senhor, agora sim, está me buscando. Então, ele está pertinho aqui. Não precisa nem gritar, não, está pertinho. Aí ele começa a te envolver, te alegrar. Daqui a pouco você dá um glória a Jesus, dá um aleluia. E quando você vê, você está envolvido nessa presença que está aqui. Deus maravilhoso. Está sempre conosco essa presença. Aí você precisa começar a cultivar esse modo de se ter intimidade com Deus. Vai aprendendo isso. Entra numa casa de Deus, não se distrai. Não é? Tinha uma vez que tinha uma lagartixa que ficava lá, a gente ficava olhando, culto todo, a gente ficava mais olhando para a lagartixa do que olhando para Deus. Não olhou nenhuma vez para Jesus, só para a lagartixa, para a mosca,
Não, se concentra, fecha os seus olhos. Senhor, eu preciso sair daqui com uma bênção, Senhor. Eu entrei na tua casa, na tua presença. Você imagine a sua oportunidade que você tem de entrar diante da pessoa mais importante desse país. O que você tem? Você pode pedir o que você quiser. Agora, que você, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que habita conosco, que nos ama. Ele não gosta apenas de nós, ele nos ama. Aleluia. O que você faria diante dele? Se você chegasse assim, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Sabe que eu te amo. Eu preciso ter mais comunhão contigo. Senhor, tu batizas no Espírito Santo. Por que o Senhor ainda não me batizou, Senhor? Começa a conversar com ele para você ver como é que a coisa muda. Como é que o ambiente muda. Ele diz, eu batizo sim. Ele fala, eu batizo sim. Glória a Deus. Ele batiza, ele faz isso, batiza lá, o Léo está lá em pé, lá na igreja, dando testemunho, daqui a pouco é batizado no Espírito Santo, coisa simples, coisa fácil. E isso é que intensifica a sua comunhão com Deus. E o salmista, ele diz ao anoitecer, pode vir o choro, a noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Esse é o momento mais difícil da vida de um crente, quando ele se sente numa estabilidade tal que ele, desse jeito aqui, ninguém me segura não, eu estou mesmo forte, eu estou mesmo. Essa é a pior situação que um crente pode chegar. E o salmista chegou nessa situação. O salmista chegou, porque ele estava numa comunhão com Deus, estava numa intimidade com Deus, e isso traz para a gente, obviamente, força. Isso traz, coragem, isso traz ânimo, isso traz esperança. Ele estava nessa condição. E ele diz, eu jamais seria abalado. Desse jeito ninguém me segura. Aí, veja só, tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Então, estou numa estrutura que é igual ao Everest. Não tem quem derruba esse monte. Aí ele diz assim, apenas voltaste o teu rosto. O Senhor só deu uma viradinha de rosto assim e tirou o salmista de foco, diz ele, fiquei logo perturbado. Aí ele, eu dependo de Deus mesmo. Eu só virou um pouquinho, só saiu um pouquinho para eu sentir que sem ele eu não sou nada. Só um pouquinho. E olha como é que eu fiquei. Mas aí o salmista, nessa condição, o que ele faz? Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei, Senhor, volta, Senhor. Não, peraí, Senhor, eu preciso ficar contigo. Não vai embora, não. Me perdoa a minha arrogância, a minha ousadia de pensar que eu sou forte. Não, tu és forte, eu quero ficar contigo. E começou a orar, ele buscar, implorar novamente para o Senhor. Volta, Senhor, a ter aquela comunhão que eu tinha contigo. Eu não posso viver sem isso, não, Senhor. Tua presença para mim é o fundamental. Irmãos, essa conversa muda logo o que o Senhor, já o Senhor volta o rosto novamente. Agora sim, agora eu posso ficar olhando para você. Você está dependendo de mim. Quando você está dependendo de você, da sua força, do seu poder, da sua estratégia, aí é você. Então vai sozinho para você ver se você consegue. Se eu deu só uma viradinha assim do rosto, ele já ficou perturbado, já ficou igual um doido, não sabia o que fazia, não sabia o que é a ausência de Deus. Mas aí quem já conhece a presença de Deus, quando sente a ausência de Deus, a coisa fica difícil. É preciso manter esta presença de Deus conosco. E ele então diz, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. E aí ele viu que a situação está começando a ficar cada vez mais difícil, ele vai, e fala, Senhor, que proveito obterás do meu sangue? Se eu morrer aqui, que proveito o Senhor vai ter? Que proveito? Vai valer a pena? Tem misericórdia de mim, Senhor. Vai valer a pena se eu me matar? Perdoa. É melhor. Não para ti, melhor para mim, mas vamos fazer uma comparação. Eu lá no caixão lá, morto, o que vai valer aquilo? Depois vou descer a sepultura, vou virar pó. Vai valer a pena? Vale a pena isso? Olha o argumento, isso é intimidade com Deus. Isso é intimidade com Deus, é que nós todos precisamos ter. Amém. É intimidade com Deus. Ele diz que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova, louvar-te-ão porventura o pó?
Meu corpo lá deteriorado, comido de bicho, vai te louvar? O Senhor, não vai não. Ele sabe, isso é pergunta retórica, né? Deus vai responder, obviamente que não. Né? Mas ele está ali tentando o quê? Tentando obter o favor de Deus. Conquistar o Senhor. Para voltar àquela comunhão que ele tinha antes, e perdeu por conta dessa arrogância, dessa posição que ele pensava que era a montanha, né? O Davi montanha. E depois ele já quando se ouvir o rosto, ele se viu Davi pó. Né? O Davi pó. Aí ele falou, aí já chegou no lugar certinho. É daí que ele vai buscar a Deus. E aí ele diz, declarará o pó a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Me ajuda. Olha que coisa linda. Converteste, olha só o resultado. Quando ele está nessa situação, lágrimas descendo, quebrantado, aí ele diz, converteste meu pranto em foguedos. Pronto. Estado de espírito mudou. O Senhor chega assim, visita o coração, alegra o coração. O salmista, converteste meu pranto em folguedos, tiraste meu pano de saco e me cingiste de alegria. Porque nesse momento de tristeza, o que ele faz? Está vendo que a situação está difícil, está vendo que a comunhão está quebrada, que ele vai busca o Senhor no saco e na cinza, tira as vestes reais, vai para o pó, lã no chão, porque ele precisa que Deus olhe, e na montanha Deus não quer ele montanha, ele quer lá embaixo. E quando ele está lá embaixo, o Senhor chega, quando alegra o coração, é bom demais. Quando o Senhor chega e alegra o nosso coração, é bom demais. Glória a Deus. E é disso que nós precisamos. O salmista está ensinando onde é quebrantado, é buscando a Deus, é se humilhando perante Ele, suplicando a Deus o seu auxílio, a sua força, sabendo que tudo em nós, tudo depende de Deus. Isso aqui é um rei, viu? Isso aqui é um rei que tem exército, é um rei que tem vestes boas, é um rei que tem condições financeiras para fazer o que bem entende, tem tudo. Mas ele sabe que sem Deus, ele não é absolutamente nada, e quando Deus vira o rosto, ele vira pó. Que nós tenhamos essa consciência também, que nós possamos estar nessa situação de quebrantamento, buscar a Deus, orar ao Senhor, falar com Ele e suplicar, Senhor, me dá um abraço, Senhor, fica juntinho de mim aqui, em casa, no seu carro, no seu trabalho, onde você for, não perde essa sintonia com o Senhor. E aí ele fecha o salmo, novamente mostrando como foi a reorientação. Então ele está numa situação de morte, ele está numa situação de abandono, ele sente a ausência de Deus, ele busca Deus, sai da situação de desorientação e entra na reorientação. Como ele começa o salmo, exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me livraste. Agora ele mostra de que Deus o livrou e finaliza dizendo como foi essa mudança de situação, dizendo, converteste meu pranto em folguedos. O Davi chorando, mas chorando não da alegria, chorando de tristeza, vendo que está se aproximando da morte, num total desamparo de Deus. Aí ele, tiraste meu pano de saco e me cingiste de alegria. Tira essa roupa aí, bota a sua roupa real novamente, bora, levanta a cabeça, sai daí dessa situação, bora, vem cá, levanta. E o salmista levanta dali daquele chão, sim, senhor, senta aqui comigo, senta na mesa aqui, vamos conversar, vamos dialogar, vamos dialogar. Deus gosta disso. Sabe que Deus gosta de falar conosco? Até em falar mistério com o crente, Deus gosta. Você sabia disso? Certa vez o pastor Renato entrou numa reunião de oração, muito tempo que o Senhor não renovava ele. Ele foi na casa do irmão Ananias, um culto de oração, e ele está ali, bem duro, bem ruim. De repente o Senhor se apresentou naquela reunião e começou a alegrar o coração de todos ali, e o Senhor começou a alegrar também o seu coração, e o Senhor renovou no Espírito Santo. Quando o Senhor renova no Espírito Santo, ele usa o irmão Ananias e diz, jovem meu, quanto tempo, hein? Quanto tempo que a gente não conversa assim? Glória a Deus. Deus gosta disso, irmãos. Puxa isso, faz disso as suas orações, faz disso, Senhor, eu preciso receber uma coisa nova. Batismo no Espírito Santo, Senhor, é promessa do Senhor, e o Senhor promete, o Senhor cumpre a tua promessa. Amém. Busca. Você é batizado, pede sempre o renovo,
para que o Senhor sempre esteja bem juntinho de você e essa alegria não saia da sua vida. Aí você vai se tornar mais produtivo e a sua alegria vai contagiar outros. Uma pessoa triste, uma pessoa acabrunhada, ela transmite essa tristeza, esse acabrunhamento para o outro. Mas se ela estiver alegre, se ela estiver firme, se ela estiver com um bom propósito, com uma boa conversa, isso vai fazer o quê? Projetar algo de bom em outro. E é disso que a igreja precisa. É você chegar aqui cheio para poder transmitir. Quando você cantar o Senhor da graça no seu cântico, quando você sentar ali, né? Senhor, obrigado porque me deste força para louvar o teu nome. Continua na comunhão com Deus, não perde a comunhão com Deus, e aí você vai ver que a coisa vai ficar melhor do que está. Sempre. Porque o Senhor está sempre juntinho de nós. Ele está aqui, tenho absoluta certeza que Ele está aqui. Amém. Sinta a sua presença. E você precisa sempre sentir também. Você não pode se conformar em entrar na casa de Deus e não sentir a presença do dono da casa. Você entrou numa casa, simplesmente na casa? Não, você tem que estar... o dono da casa já falou contigo ali na porta, fala com ele também. Fala com ele também. Ele não disse que todos que nós entramos ali, ele saúda a gente? Saúda ele também. Glória a Deus. Já teve gente aí que começou a ter experiência aí de saudar ao Senhor aí, o negócio fica sério, que ele quase tem que correr daqui desse lugar. Né? Não por causa do temor até que cai no coração, não é? Mas o Senhor já disse que nós vamos ver anjos vindo lá da porta até o altar, do altar até a porta. Eles estão fazendo isso, eu ainda não estou em condições de ver. Estou igual o moço de Eliseu, precisando que o Senhor abra os meus olhos. Você também precisa que o Senhor abra os seus olhos para você ver essa realidade espiritual. O dia que você vê essa realidade espiritual que está aqui, nunca mais você vai assistir o culto da mesma forma. Vai ser tudo muito diferente. É para isso que nós estamos caminhando. Amém. Estamos buscando, continuamos em oração. Semana da ceia, uma semana de ataques, uma semana de perturbações, mas fiquemos na presença do Senhor. E ele fecha e ele diz: para que o Senhor fez isso? Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Né? Um crente alegre, está sempre cantando, louvando, adorando e sabendo que o Senhor está ouvindo o seu louvor, recebendo a sua adoração. É isso que é gostoso. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Então, quando ele fala em graça contínua, é quando nossos olhos estão sempre abertos para ver a multiforme graça de Deus, a manifestação ininterrupta das bênçãos de Deus na nossa vida. O Senhor nos abençoe e que nós saímos aqui com esse desejo de estar mais pertinho do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.